Olá, sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar hoje em um desafio que se você está aí, né, à frente de um escritório de advocacia em crescimento acelerado, provavelmente você já está sentindo na pele. A busca por talentos digitais. Se você tem até 50 colaboradores e a demanda está bombando, segura firme, porque a disputa por profissionais de tecnologia está cada vez mais acirrada. Com certeza. E para a gente entender melhor como navegar nesse cenário, vamos usar como base um artigo da McKinsey de 2016. Vencendo a nova guerra por talentos para ser bem-sucedido em digital. 2016. Pode parecer passado remoto, né, na era digital, mas acredite, os insights desse artigo são atemporais e mais relevantes do que nunca. Principalmente para escritórios de advocacia que, como o seu, buscam crescer e se destacar no mercado. E por que essa busca por talentos digitais é tão crucial? A McKinsey coloca isso como fator crítico de sucesso, né, para a transformação digital, algo que grandes empresas investem milhões, às vezes bilhões de dólares. Mas e os escritórios menores? Será que eles têm essa mesma necessidade? A verdade é que a transformação digital não é um bicho de sete cabeças exclusiva das grandes corporações. Ela já é uma realidade no mundo jurídico, impactando escritórios de todos os tamanhos. E o que a McKinsey destaca é que, muitas vezes, as empresas focam apenas na tecnologia em si, softwares, plataformas, mas se esquecem do elemento humano. Ah, De nada adianta ter as ferramentas mais modernas se não houver as pessoas certas para implementá-las, geri-las e usá-las de forma estratégica. É como ter um carro de corrida na garagem, mas sem um piloto experiente para conduzi-lo, né? Exatamente. E quando falamos de talentos digitais de alto nível, a McKinsey traz dados impressionantes. Engenheiros de software, por exemplo, podem ser de 3 a 10 vezes mais produtivos que a média, Caramba. acelerando a transformação digital e gerando economia significativa no investimento. Mas encontrar esses talentos é a parte mais difícil. E a McKinsey ainda projeta que a demanda por habilidades como desenvolvimento ágil pode ser 4 vezes maior que a oferta nos próximos anos. Para talentos em Big Data, a demanda pode superar a oferta em até 60%. É um cenário desafiador, principalmente para escritórios menores que competem com gigantes startups por esses profissionais. Mas, calma. O artigo da McKinsey também apresenta soluções e estratégias inovadoras para vencer essa guerra por talentos. E é isso que a gente vai explorar ao longo do nosso mergulho. A gente vai desmitificar esse desafio e apresentar caminhos práticos para que escritórios de advocacia como o seu possam atrair e reter os talentos digitais que precisam para prosperar. Perfeito. Então, para a gente começar a trilhar esse caminho, vamos entender quais habilidades são essenciais para o escritório digital de sucesso. O que a McKinsey destaca nesse ponto? Pensando na realidade de um escritório em crescimento. A McKinsey observa que as empresas digitais de sucesso, sejam elas grandes ou pequenas, compartilham algumas características. Elas são focadas no cliente, ágeis, responsivas e capazes de gerar insights a partir de dados. Trazendo isso para a realidade de um escritório de advocacia com até 50 colaboradores, como essas características se traduzem na prática? Pense em um atendimento ao cliente mais personalizado, com processos ágeis e adaptáveis às constantes mudanças do mundo digital. Imagine usar dados para tomar decisões estratégicas, antecipar as necessidades dos clientes, oferecer soluções inovadoras que realmente façam diferença no dia a dia do escritório. E além de tradicional, ser proativo e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Exatamente. E para alcançar esse nível de excelência, a McKinsey lista algumas habilidades-chave que um escritório em crescimento deve buscar em seus talentos digitais. É claro que em um escritório menor, talvez você não precise de um especialista em cada área, mas entender o papel de cada um e como eles podem contribuir para o seu negócio é fundamental. E quais seriam essas habilidades, pensando na realidade de um escritório de advocacia em crescimento? Bem, a McKinsey destaca a importância dos designers e engenheiros de experiência, que são os responsáveis por criar experiências excepcionais para os clientes. Eles traduzem designs em softwares funcionais, realizam testes e iterações rápidas. E sim, os responsáveis por garantir que a interação do cliente com o escritório seja fluida e intuitiva e, principalmente, agregue valor à experiência do cliente, certo? Exatamente. Eles unem a criatividade com a expertise técnica para criar soluções digitais que realmente atendam às necessidades do cliente. Outro perfil fundamental são os Scrum Masters e Agile Coaches. Esses nomes são um pouco complexos para o mundo jurídico. Você poderia explicar melhor o que eles fazem? Claro, eles são os guardiões da metodologia ágil, que, em termos simples, é uma forma de gerenciar projetos de forma mais flexível e adaptável. Em um escritório de advocacia, isso significa ter mais agilidade para responder às demandas do cliente, entregar valor de forma mais rápida e se adaptar às mudanças com mais facilidade. Então, em vez de ter processos engessados, a metodologia ágil permite que o escritório seja mais dinâmico e responsivo. Exatamente. E o Scrum Master e o Agile Coach são os responsáveis por guiar o time nesse processo, garantindo que a metodologia seja aplicada de forma eficiente.
Eles têm habilidades de liderança, resolução de problemas e comunicação essenciais para o bom funcionamento de uma equipe ágil. Seriam como os maestros da orquestra, conduzindo o time para que todos toquem em sintonia e em ritmo acelerado. Perfeito. E falando em ritmo acelerado, outro perfil que a McKinsey destaca é o Product Owner. Que, em um escritório de advocacia, seria o responsável por par. Imagine que você está desenvolvendo um novo software jurídico, uma plataforma digital para o seu escritório. O Product Owner seria o dono desse produto, responsável por definir a visão, as funcionalidades, priorizar as tarefas e garantir que ele seja entregue dentro do prazo e do orçamento. Ele seria o elo entre a equipe de desenvolvimento e as necessidades do escritório, certo? Isso mesmo. Ele precisa entender o mercado, as necessidades dos clientes e do escritório para garantir que o produto final seja um sucesso. E para garantir que a estrutura tecnológica do escritório seja sólida e suporte todas essas inovações, a McKinsey destaca a importância dos arquitetos full stack, certo? Sim, eles são os responsáveis por construir a base tecnológica do escritório. Eles têm expertise em múltiplas tecnologias, desde a programação back-end até o desenvolvimento front-end, e garantem que todos os sistemas se integrem de forma eficiente. Seriam como os arquitetos, que projetam e constroem um edifício, garantindo que a estrutura seja sólida e suporte todas as funcionalidades. Perfeito. E para extrair o máximo de valor dos dados, que são cada vez mais abundantes no mundo jurídico, a McKinsey aponta a necessidade de engenheiros de machine learning. Achei como o machine learning se aplica ao dia a dia de um escritório de advocacia. Imagine usar algoritmos para analisar milhares de documentos jurídicos em segundos, identificar a jurisprudência relevante para um caso específico, prever o resultado de um processo ou automatizar tarefas repetitivas. É como ter um super advogado digital, capaz de analisar informações e gerar insights em uma velocidade impossível para um humano. Exatamente. E por fim, mas não menos importante, temos os engenheiros DevOps. Que em um escritório menor talvez nem sejam necessários em tempo integral, certo? Depende da estrutura de tecnologia do escritório, mas, de forma geral, eles são os responsáveis por garantir que os softwares e as plataformas digitais do escritório estejam sempre funcionando de forma eficiente e segura. Eles atuam na integração entre o desenvolvimento e a operação dos sistemas, automatizando processos e garantindo a entrega rápida e eficiente das soluções digitais. Ufa, não, hein? É muita especialização, muita tecnologia. Diante de tantas opções, por onde um escritório de advocacia com até 50 colaboradores em fase de crescimento deve começar? É possível encontrar todos esses talentos em um mercado tão competitivo. Calma, que a McKinsey tem algumas cartas na manga para te ajudar nessa jornada. No próximo bloco, a gente vai explorar as estratégias inovadoras de recrutamento que eles propõem para vencer essa guerra por talentos digitais. Prepare-se para se surpreender. É normal se sentir um pouco perdido no meio de tantas siglas, especializações, né? Mas o importante é entender que a busca por talentos digitais não precisa ser uma missão impossível, mesmo para escritórios menores. A McKinsey apresenta 6 estratégias que podem ser adaptadas à realidade de cada escritório e, acredite, elas são mais acessíveis do que você imagina. 6 estratégias. Nossa, parece muita coisa para o escritório que está crescendo e muitas vezes precisa se virar com recursos limitados. Mas vamos lá, desvende esse mistério para nós. Quais são essas estratégias e como elas podem ser aplicadas na prática? A primeira, e talvez a mais importante, é construir uma visão atraente. E não estamos falando só de salário, tá? Certo. Estamos falando de oferecer algo que vá além do retorno financeiro, algo que realmente motive e inspire os talentos digitais a fazerem parte do seu time. Algo como propósito, valores, uma cultura que se conecte com as aspirações desses profissionais. Exatamente. Pense em como o seu escritório pode se tornar um imã para talentos que buscam algo a mais do que um simples emprego. Escritórios menores, como o seu, podem se destacar por sua cultura, flexibilidade e oportunidade de crescimento, aspectos muito valorizados pelos talentos digitais. Faz sentido. E um mercado tão competitivo, oferecer um ambiente de trabalho inspirador, com propósito e valores alinhados, pode ser um diferencial e tanto. Mas e se o escritório ainda não tem uma equipe de tecnologia robusta, como atrair os primeiros talentos para essa área? Aí entra a segunda estratégia da McKinsey: fazer contratações âncora estratégicas. A ideia é atrair líderes de áreas específicas, profissionais renomados, que por sua vez vão atrair outros talentos por meio de suas redes de contato e reputação. Seria como um efeito dominó. Trazer um nome forte que atraia outros talentos que se identificam com ele e com a sua visão. Perfeitamente. E para um escritório de advocacia, isso pode significar buscar profissionais renomados em áreas como direito digital, proteção de dados, inteligência artificial aplicada ao direito. Ter esses especialistas no time demonstra aos outros talentos que o escritório está realmente comprometido com a inovação e a transformação digital. Ter um nome de peso no time certamente abre portas e gera credibilidade. Mas, e se esses talentos não estiverem procurando ativamente por novas oportunidades? Como encontrá-los? Aí entra a terceira estratégia, que é reinventar o recrutamento.
A McKinsey sugere ir além dos métodos tradicionais, buscar talentos em plataformas online como Hacker News, GitHub, Stack Overflow, comunidades online de tecnologia jurídica, eventos da área. Ou seja, sair da caixa e onde os talentos estão, em vez de esperar que eles batam na nossa porta. Faz sentido. Mas, como um escritório menor, com recursos limitados, pode fazer isso de forma eficiente. É preciso usar a linguagem e as ferramentas certas para se conectar com esses profissionais. Participar de hackathons jurídicos, organizar eventos, workshops sobre novas tecnologias, patrocinar meetups de tecnologia, enfim, mostrar que o escritório está antenado às últimas tendências e disposto a investir em novas tecnologias e em quem as domina. Mostrar que o escritório respira inovação, que está conectado com o futuro do direito. Mas como organizar tudo isso sem comprometer o dia a dia do escritório e a qualidade do serviço prestado aos clientes? A quarta estratégia da McKinsey pode te ajudar nesse sentido. Criar uma rede de plataformas digitais de trabalho. Existem plataformas especializadas em recrutamento de tecnologia, inclusive com foco no mundo jurídico, que conectam escritórios com profissionais que possuem expertise em áreas como Legal Tech, inteligência artificial aplicada ao direito, gestão de dados jurídicos e por aí vai. Seria como ter um matchmaker digital, que facilita o encontro entre o escritório e os talentos que se encaixam no perfil desejado. Uma ótima forma de otimizar tempo e recursos, focando nos candidatos que realmente têm o perfil desejado. Mas, e se mesmo com todas essas estratégias, o escritório ainda não tiver recursos para contratar todos os talentos de que precisa? A quinta estratégia da McKinsey pode ser a solução: construir um ecossistema de parceiros fornecedores. Em vez de tentar fazer tudo sozinho, o escritório pode buscar parcerias com empresas especializadas em tecnologia jurídica, que complementem as habilidades da equipe interna. É como ter um time de especialistas à disposição, sem precisar contratar todos eles como funcionários, certo? Exatamente. Essa estratégia garante acesso a habilidades específicas, flexibilidade e agilidade para atender às demandas do mercado. E para escritórios menores, que muitas vezes têm orçamentos mais enxutos, essa pode ser uma excelente alternativa. Permite escalar os seus recursos e ter acesso a expertise especializada sem comprometer o orçamento. Uma ótima forma de turbinar a equipe digital sem fazer grandes investimentos. Mas e se o escritório quiser ir além da contratação tradicional e realmente dar um salto na sua transformação digital? Aí entra a sexta e última estratégia da McKinsey: a aquisição de talentos, o famoso acqui-hiring. Essa estratégia consiste em adquirir startups com talentos e habilidades desejáveis, incorporando-os ao time do escritório. Seria como comprar uma equipe pronta, com expertise em áreas específicas, já funcionando em sintonia. Uma estratégia usada, mas que pode trazer resultados incríveis para o escritório. Exatamente. Mas a McKinsey alerta para a importância de integrar a cultura da startup à cultura do escritório de forma cuidadosa, para evitar conflitos e garantir uma transição suave. Eles sugerem uma estratégia de reversão de controle, em que um time do escritório se integra à startup antes da aquisição para facilitar a troca de conhecimentos e adaptação cultural. É como um namoro antes do casamento para garantir que a química e os valores se alinham. Afinal, de nada adianta ter uma equipe talentosa se ela não se integrar à cultura do escritório. E o mais importante é entender que essas estratégias não são mutuamente exclusivas. O escritório pode e deve combinar as estratégias que melhor se adequam à sua realidade e objetivos. Exatamente. Não existe uma fórmula mágica, uma solução única que funcione para todos os escritórios. O importante é analisar suas necessidades, os seus recursos e os seus objetivos para definir a melhor estratégia para o seu caso. É como ter um menu à la carte, né? Escolhendo o que mais apetite para o paladar do escritório. Mas como saber qual estratégia é mais adequada para cada situação? Aí que entra a expertise de consultores especializados em recrutamento e gestão de talentos para o mercado jurídico. Eles podem auxiliar o escritório a definir as melhores estratégias, adaptar as ferramentas e processos e encontrar os talentos certos para impulsionar a transformação digital. É como ter um guia experiente, que conhece o caminho das pedras desse terreno desafiador da busca por talentos digitais. Alguém que te ajude a navegar nesse mar de opções e a encontrar a melhor rota para o seu escritório. Mas, e se o escritório não tiver recursos para contratar um consultor? Como fazer para se manter atualizado e competitivo nesse mundo digital em constante transformação? Existem diversos recursos online, como blogs, podcasts, cursos, eventos, que podem auxiliar o escritório a se manter atualizado sobre as tendências do mercado, as novas tecnologias e as habilidades que serão demandadas no futuro. É como ter uma bússola digital, que te orienta na direção certa e te ajuda a evitar os obstáculos nesse mar de informações. Mas lembre-se, a busca por talentos digitais não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo. Exatamente. O escritório precisa estar sempre atento às mudanças do mercado, às novas tecnologias, às habilidades que serão demandadas no futuro. É um processo de aprendizado e adaptação constante. É como estar em constante movimento, aprendendo, se adaptando e evoluindo para se manter competitivo nesse mundo digital em constante transformação.
E para te ajudar nessa jornada, no próximo bloco, a gente vai trazer exemplos práticos de como aplicar as estratégias da McKinsey na realidade de um escritório de advocacia com até 50 colaboradores. Prepare-se para colocar a mão na massa. Como você disse, a busca por talentos digitais é uma maratona, não uma corrida de curta distância. E para quem está nessa jornada, no comando de um escritório de advocacia em crescimento, o artigo da McKinsey é um guia, um mapa cheio de dicas valiosas. Com certeza. Ele mostra pra gente que a chave para vencer essa guerra por talentos está em ser estratégico, inovador e principalmente em adaptar as estratégias à realidade do escritório. Afinal, o que funciona para uma grande corporação pode não ser a melhor solução para um escritório menor. E por falar em adaptação, vamos voltar para o mundo real, para o dia a dia de um escritório de advocacia com até 50 colaboradores. Como colocar em prática, de forma tangível, as estratégias da McKinsey? Vamos lá. Começando pela visão atrativa. Escritórios menores podem se destacar pela sua cultura, pela sua proximidade com os colaboradores, pela oportunidade de realmente fazer a diferença. Que tal comunicar a missão do escritório de forma inspiradora, destacando o impacto social do trabalho, a cultura inovadora, a busca por soluções criativas para os clientes? Mostrar que o escritório não está apenas resolvendo problemas jurídicos, mas sim contribuindo para um mundo mais justo e eficiente. E que cada colaborador tem um papel fundamental nessa missão. Exatamente. Mostre aos talentos que eles podem fazer parte de algo maior, que o trabalho deles tem um impacto real na vida das pessoas. E na hora de buscar as contratações âncora, pense em profissionais renomados em áreas como direito digital, proteção de dados, que sejam dispostos a compartilhar seus conhecimentos, a mentorar outros talentos. Ter esses especialistas no time vai atrair outros profissionais que buscam aprender com os melhores. É como ter um professor renomado dando aula na sua faculdade, né? Todo mundo quer estudar com ele. Perfeito. E para reinventar o recrutamento, aposte em eventos e comunidades online de tecnologia jurídica. Busque talentos com habilidades em áreas como Legal Tech, inteligência artificial aplicada ao direito. Participe de hackathons jurídicos. Organize workshops sobre novas tecnologias. Esteja presente nos lugares onde esses talentos se reúnem. Mostrar que o escritório está na vanguarda buscando soluções inovadoras para os desafios do mundo jurídico e que você está de portas abertas para receber esses talentos e ajudá-los a crescerem junto com o escritório. Exatamente. Seja um participante ativo da comunidade de tecnologia jurídica, mostre que você está antenado às últimas tendências, que valoriza a inovação. E para facilitar a busca por esses talentos, utilize plataformas especializadas em recrutamento jurídico. Existem plataformas que conectam escritórios com profissionais que possuem as habilidades digitais mais buscadas no mercado, otimizando o seu tempo e os seus recursos. É como ter um matchmaker digital que te ajuda a encontrar o par perfeito para o seu escritório. Mas e se o escritório ainda não tiver condições de montar uma equipe interna completa? A quinta estratégia da McKinsey, a de construir um ecossistema de parceiros fornecedores, pode ser uma boa solução para essa fase, né? Com certeza. Buscar parcerias com empresas de tecnologia jurídica que complementem as habilidades da sua equipe pode ser uma excelente alternativa para escritórios menores, que muitas vezes têm orçamentos mais enxutos. Você vai ter acesso a especialistas sem precisar contratá-los em tempo integral, o que te dá mais flexibilidade e agilidade para atender as demandas do mercado. É como ter um superpoder à disposição, podendo contar com especialistas e externos para projetos específicos, sem comprometer o orçamento do escritório. Exatamente. Você pode focar na sua área de expertise e no que você faz de melhor e deixar a parte tecnológica nas mãos de quem realmente entende do assunto. E se no futuro o escritório decidir internalizar essas funções, já vai ter um conhecimento mais aprofundado do mercado e das tecnologias disponíveis. Adaptando as estratégias da McKinsey à realidade de um escritório menor, é possível construir um time de talentos digitais capaz de impulsionar o crescimento, o sucesso do negócio. Sem dúvida. O importante é ter em mente que a busca por talentos digitais é um processo contínuo, que exige planejamento, estratégia e adaptação. E que a tecnologia, por si só, não é a solução para todos os problemas. É preciso ter as pessoas certas, com as habilidades certas, para que a transformação digital realmente aconteça. E para os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, fica o convite para que reflitam sobre qual dessas estratégias é a mais interessante para o seu escritório. O que faz mais sentido para a sua realidade, para os seus objetivos e para o momento que o seu escritório está vivendo. Compartilhe com a gente suas reflexões, experiências nas redes sociais do The Deep Dive. Adoraríamos ouvir suas ideias e, quem sabe, inspirar outros escritórios nessa jornada em busca dos talentos digitais. E assim, a gente já chega ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha saído daqui com a cabeça borbulhando de ideias e com a certeza de que, com as estratégias certas, é possível vencer a guerra por talentos digitais e levar seu escritório para o próximo nível. Até a próxima!